todos. Nós vamos iniciar mais uma sessão de hemoterapia e hematologia do EMOCE. Essa é do Dr. Murilo Martins, sessão que homenageia dois grandes nomes da hematologia e hemoterapia do Ceará, Dr. Murilo e Dr. Ormando Campos. E hoje nós teremos, né, a grande satisfação de apresentar uma sessão clínica sobre um artigo publicado na Vox Sanguinis, com os dados do EMOCE, né? Nós temos a honra, né, a gratidão de nós termos aqui na sessão a autora do artigo, né, a doutora Denise Bruneta, agora diretora de hemoterapia aqui do EMOCE, né, e vai poder discutir com a gente o trabalho, né? Então isso é um privilégio, lembre da palavra, um privilégio bastante importante de termos, né, na plateia a autora do artigo, que vai poder ajudar na discussão, e, né, serem com dados do próprio EMOCE, né, de um programa que dá trabalho, né, um programa que é resultante de uma equipe, né, bem integrada e esforçada para poder fazer esse acontecimento. E falar de manejo do sangue do paciente sempre é importante, porque é o que faz a diferença nos resultados, né, e na economia, né, na economicidade dos programas de saúde, né, principalmente em relação à hemoterapia, mas lembrar que o manejo do sangue do paciente não é só relacionado à hemoterapia. Então, eu gostaria de chamar a doutora Emanuele, que é a nossa residente de hematologia e hemoterapia do Hospital Universitário Walter Cantídio, para dar início à apresentação do artigo publicado. Bom dia. Como o doutor Franklin apresentou, meu nome é Emanuele, eu sou residente do 2º ano de hematologia e hemoterapia aqui do hospital. E hoje a gente vai apresentar um artigo que, como ele mesmo já introduziu, é um artigo que foi produzido aqui pelo EMOCE, falando sobre a história de sucesso do PBM implantado aqui no estado do Ceará, que é um estado de baixa e média renda, né? E aí a gente vai comentar sobre o que é PBM, a introdução do artigo, metodologia, estratégias e os resultados desse artigo. Só para a gente ficar todo mundo na mesma página, né, para saber que todo mundo está falando a mesma língua, o que é PBM, né? O PBM é um programa... Travou aqui. Acho que saiu da apresentação. Só um instante. O PBM é um programa internacional que é abordado com base em evidências para melhorar os desfechos clínicos de pacientes, reduzindo a necessidade de transfusões. Ele tem 3 pilares básicos, que é a prevenção e o tratamento da anemia, a redução da perda sanguínea e a otimização e tolerância dessa anemia. Para a gente ter uma contextualização do que é que a gente está falando, né, do porquê que o PBM é importante, porquê que a gente está tentando implementar esse programa no Ceará ao longo desses anos, trazendo um panorama de mundo, né, para a gente entender uma tendência mundial à queda do número de transfusões sanguíneas. No artigo, a gente tem como exemplo o que aconteceu na Inglaterra, que foi uma redução de 25% das transfusões de hemácias nos últimos 15 anos, isso até 2013. Aí. E os fatores que reduziram essa transfusão de hemácias lá na Inglaterra são atribuídos à conscientização dos riscos, e as transfusões de sangue foram reduzidas graças às estratégias implementadas pelo PBM. Quando a gente traz para um panorama local, falando aqui do nosso estado, né, do Ceará, a gente tem um estado de 9 milhões de habitantes, ou seja, uma população que é considerável, que é atendida pela rede do EMOCE, que é dividida em 5 regiões, uma regional principal, que é aqui em Fortaleza, e mais outras 4 regionais no interior do estado, chegando a fornecer suporte para 184 cidades. Então, 90% dos leitos hospitalares do nosso estado são cobertos pelo EMOCE, trazendo uma rede de mais de 400 hospitais, incluindo eles hospitais acadêmicos, clínicas de diálise, UPAs. E as taxas de transfusão no Ceará, diferentemente do que aconteceu lá na Inglaterra, até 2015, na verdade, elas aumentaram, atingindo uma média de 134 mil componentes transfundidos. Então, é muita coisa e é uma tendência contrária ao que estava acontecendo no resto do mundo, né? Então, a partir desse momento é que a gente observou a necessidade de que fosse mudado esse cenário, né? E aí, esse artigo que foi feito aqui dentro do EMOCE, né, ele tem como objetivos fornecer um relato da implementação do PBM, como foi que isso foi feito aqui dentro,
quais os seus custos associados, para mostrar se isso é viável ou não, e descrever a evolução das taxas de transfusão, que é o nosso objetivo de reduzir ao longo desses anos, né? E a metodologia que isso foi realizado foi introduzir intervenções baseadas nos planos iniciais do PBM, que não trouxeram impactos para o orçamento do EMOS, já que a gente está falando de um estado de baixa e média renda, e a gente fez nesse artigo a análise do impacto, para ver como que seria essa implementação, se isso é viável ou não, e o foco inicial foi a educação médica. E aí, como estratégias, né? O PBM ele tem várias estratégias e várias delas foram implementadas aqui no EMOS. Algumas de mais baixo custo, algumas de mais alto custo. E o que a gente vai ver com todas essas estratégias é se isso é custo efetivo ou não. Porque a gente tem um sistema de saúde que tem uma rede limitada de recursos, né? Então a gente precisa ver se todas as estratégias que são implementadas, elas são viáveis, se elas devem ser mantidas e principalmente se elas devem ser expandidas, né? A gente começa aqui falando da equipe de consultoria em hematologia. Essa equipe de consultoria em hematologia, ela já era uma equipe médica prévia, que fornecia suporte para o laboratório de imunematologia, ou seja, já era uma equipe existente no hospital, mas ela foi expandida para fazer também consultas de medicina transfusional e suporte oncológico via telefone. Acho que todo mundo aqui, quando se formou, em algum momento já precisou mandar uma mensagem para o EMOS, né, perguntando alguma coisa, se tinha que transfundir, quanto tinha que transfundir, então é com essa galera que você fala, né, esse pessoal que está disponível via telefone para tirar as suas dúvidas. E aí, essas pessoas, elas vão acrescentar a você conhecimento sobre necessidades transfusionais, etiologias de anemia, para investigar se realmente precisa transfundir ou não, né, e falar da política de transfusão única, que é uma das políticas de boas práticas aí dentro do PBM, que é transfundir uma unidade de hemácias e ver se realmente tem necessidade de outra, né. Inicialmente foi descrita uma resistência inicial, porque teve toda uma questão de estar tirando a autonomia do médico, né? Mas depois de um tempo, isso foi muito bem visto pelos médicos como um suporte mesmo, para tirar dúvidas, para ter mais fomento técnico do que a pessoa está fazendo. E aí, além disso, né, além da equipe de consultoria de hematologia, a gente teve as clínicas de infusão ambulatorial de ferro e PBM. A gente tem uma aqui dentro do EMOS e tem outras em cada um dos hemocentros regionais. Nessas clínicas é investigada as possíveis causas da anemia e agendada a infusão de ferro para a gente poder otimizar essa massa eritrocitária dos pacientes. Outra estratégia que também foi adotada foi o fornecimento dos medicamentos e o fornecimento de testes, né, para a gente poder avaliar se esse paciente tem outras causas para a deficiência de ferro que não precisem da necessidade transfusional, que a gente possa corrigir de outras formas. Isso aqui começou a partir de 2015, quando 2 hospitais de ensino de Fortaleza começaram a fornecer o ferro intravenoso e foi visto que tinha um benefício. Então, no ano seguinte, 2016, foi decidido por padronizar o ferro intravenoso, que o que a gente tem padronizado é a sacarose, para os pacientes hospitalizados do estado. E aí, ainda em 2016, isso virou realmente oficial, por meio de um decreto no Diário Oficial do Estado, que estabeleceu o PBM como uma instituição mesmo no estado do Ceará. E aí, o EMOS foi definido como instituição líder para coordenar todos esses esforços. Em 2019, a gente teve a implementação da alfa-poetina e da cianocobalamina, além do que a gente já tinha com o sacarato de ferro. E em 2021, o site do EMOS passou a contar com os formulários em que a gente tem acesso em outros hospitais. Eu, por exemplo, fiz clínica médica no hospital que é da rede de apoio, que é o Valdemar de Alcântara, e lá a gente sempre tem as folhinhas de poder receber tanto a cianocobalamina, como a alfa-poetina, como o sacarato de ferro, se o paciente preencher os critérios para que ele possa receber isso via EMOS. Além disso, a gente teve outras estratégias, como o encaminhamento ambulatorial da anemia ferropriva. Começou com os pacientes ginecológicos, mulheres com sangramento uterino anormal, que tinham uma perda de ferro, e se justificaria por outras causas, né, que não necessidade transfusional, a necessidade de aumentar a massa eritrocitária desse paciente. E aí foi organizado uma forma de encaminhamento direto ao EMOS, porque esses pacientes se perdiam na rede. Muitas vezes identificava essa necessidade de ferro ou de outros componentes, né, como a B12, ácido fólico, mas eles não tinham acesso. Então, foi encaminhado criado um sistema de encaminhamento direto ao EMOS para que esses pacientes pudessem ter diagnóstico e tratamento da deficiência de ferro. Além disso, a gente teve também uma otimização perioperatória desses pacientes, com estabelecimentos de clínicas perioperatórias. Dentro da nossa residência, a gente até roda, né, no ambulatório de anemia perioperatória, para otimizar esses pacientes antes da cirurgia, para a gente poder ver com que eles cheguem da melhor forma, né, para a cirurgia. Isso começou com 3 clínicas
em hospitais de Fortaleza, e os pacientes sendo encaminhados dos serviços cirúrgicos e de anestesiologia. Ou seja, a gente não encaminha só de um local, né? Eles têm vários pontos de acesso. Outra estratégia adotada, essa é até um pouco mais famosa, assim, porque impressiona um pouco mais, né, que é a recuperação de células. Quem já rodou no IJF, principalmente, deve ter visto a Cell Saving, né, que é a maquinazinha que coleta o sangue do paciente e é capaz de devolver para ele. O Cell Saving, na verdade, é a técnica mais antiga do PBM implantada aqui no Ceará, que começou em 2002, quando a gente começou a ter os primeiros transplantes hepáticos. E aí, depois, ele foi disponibilizado para pacientes que recusavam transfusões por crenças religiosas, ou seja, pessoas que não receberiam sangue halogênico, né, sangue de outra pessoa, e aí passaram a receber delas próprias por crença, utilizando o Cell Saving. Em 2015, foi aprimorado esse programa, né, porque no Instituto NICE, que é esse National Institute of Healthcare Excellence, eles usam sempre também um programa de ácido tranexâmico associado ao Cell Saving, e aí em 2015 isso passou a ser associado também. Em 2017, a gente passou a ter no maior hospital de trauma do estado, que é o IJF, como eu tinha acabado de falar, esse serviço dentro da emergência, e esse foi o primeiro serviço de emergência a contar com esse tipo de tecnologia dentro do Brasil, servindo aí de exemplo para vários locais, né? E como aparato aqui para esse Cell Saving, a gente tem uma equipe de 36 enfermeiros de sobreaviso 24 horas por dia, e contamos com 10 equipamentos de Cell Saving, 8 localizados aqui na capital e 2 localizados no interior. Esse Cell Saving ele é disponível mediante solicitação 48 horas antes por equipes assistentes de outras unidades, então outros hospitais eles podem fazer uso dessas máquinas também. Outra estratégia adotada, essa que eu até coloquei o que é a definição, porque isso eu já aprendi depois que eu entrei na residência, que é a hemodiluição normovolêmica aguda. O Hemos, ele fornece essas bolsas de citrato destrose para fazer essa hemodiluição. E como é que funciona isso aqui, né? Logo antes do paciente entrar no centro cirúrgico, você coleta um volume de sangue dele e vai fazer com que ele seja hemodiluído com cristalóide ou com solução colóide, aí a depender da preferência do assistente, e você vai reduzir, consequentemente, o hematócrito quando você faz isso. Então, todo o sangue que ele perde dentro da cirurgia é menos sangue, digamos assim, né? Você está perdendo uma massa eritrocitária menor. E esse sangue que foi retirado, ele é conservado nesse citrato fosfato dextrose para que seja devolvido ao paciente pós a cirurgia. Então, você está fazendo aí uma estratégia de hemodiluição para esse paciente inicialmente, que vai ser normovolêmica, porque ele vai ser reposto com colóide ou com solução salina, e é agudo porque você está fazendo ali logo no início da cirurgia, né? Isso deve ser feito durante a indução anestésica. E aí ele vai ser retransfundido depois. Tem uma continha para a gente fazer isso, isso aqui é disponível inclusive no EducaSangue, que é o site do Hemos, para você entender como é que você vai fazer, quanto de sangue você vai tirar. Chegam a ser grandes volumes, assim, para um paciente de 80 quilos, 1.800 ml, e aí você vai economizar de transfusão desses pacientes aí de 3 a 4 bolsas. Outra estratégia que a gente teve adotado aqui dentro do Hemos também foi o laboratório de referência para anemia e a tromboelastografia rotacional. O fato de a gente ter um laboratório centralizado permitiu que vários serviços tivessem acesso a esse ROTEM, porque ele tem uma demanda, mas ele não tem uma demanda extremamente alta em cada serviço. Então, foram deslocados 2 dispositivos em pontos estratégicos de Fortaleza para que pudesse ter um acesso em até 10 a 15 minutos, de uma forma logística que funcionasse, para que todos os serviços possam ter acesso a ele, fazendo com que mesmo um serviço que é um pouco mais caro possa ser disponibilizado para vários locais. E aí a gente tem uma equipe que discute esses rotens com o profissional assistente, né, que está sempre disponível, sempre tem alguém de plantão. De forma orçamentária, isso aqui não impactou tanto, porque já havia uma equipe disponível para outros fins, que era a equipe da transfusão de pacientes que tinham coagulopatias congênitas, ela já estava disponível para consultoria à noite, e aí só teve que aumentar mesmo um médico na semana, nos dias úteis, e o impacto foi bem menor por conta disso. Muitas iniciativas educacionais também foram implementadas nesse período de consolidação aí do PBM ao longo desses 20 anos, e desde o início, né, a gente tinha conferências de medicina transfusionais oferecidas em todo o estado, e isso foi se aprimorando na pandemia, né, quando a gente teve um aumento dessa parte mais online, de uma integração maior com os serviços de saúde de forma à distância, a gente teve um aumento
dessas pessoas que tinham acesso também. E aí foi a primeira conferência nacional online em 2020. Em 2023 foi criado o Preserva Sangue, que é voltado para os médicos assistentes de outros hospitais públicos do estado, que é um curso de 80 horas sobre PBM e medicina transfusional. Além disso, a gente teve também o manejo da hemorragia grave, que a gente já falou um pouquinho lá da questão do IJF com o CellSave, né? Mas eles também desenvolveram, juntamente com o Hemócio, um protocolo para gerenciar essa hemorragia grave e minimizar as transfusões desnecessárias. No pré-hospitalar, isso também foi instalado. Quem teve a oportunidade de rodar aí pelo SAMU também, quando estava na faculdade, viu aquelas caixinhas do ácido tranexâmico, né? Para quando fazia, quando não fazia. E aí, além do ácido tranexâmico, torniquetes e controle de hipotermia para evitar sangramentos que poderiam ser, que têm formas evitáveis, né? E também foi disponibilizado um grupo de enfermeiros especialistas em trauma e transfusão, para poder fazer o aconselhamento sobre transfusão balanceada, ressuscitação volêmica e avaliações laboratoriais. Além disso, uma estratégia de controle de indicadores de qualidade também foi adotada dentro do banco de sangue, para poder fazer com que melhorasse os parâmetros gerais, né? A gente tem 4 indicadores aqui, que é a transfusão única, a transfusão de hemácias com hemoglobina acima de 7, né, que seria uma transfusão, entre aspas, desnecessária, transfusões na anemia ferropriva não oncológica, que poderiam ser corrigidas de outras formas, e a otimização do estoque de hemácias. Aí, só para a gente se situar, um estoque de hemácias mínimo é aquele que dura pelo menos 3 dias, né? E um estoque seguro é aquele que dura pelo menos 8 dias. Esse cálculo ele é feito com base no número de hemácias que é necessário ser transfundidos ao longo de um dia, com base na média dos últimos 6 meses. Então, eu vejo quanto eu estou precisando fornecer para o Estado, para eu entender qual é a minha média durante um dia, e um estoque mínimo são 3 dias, e um estoque seguro são 8 dias. Além disso, a gente teve muitas técnicas de educação e empoderamento do paciente também, via website, redes sociais, que a gente tem o Instagram do Educa Sangue, por exemplo, que é bem informativo, e os formulários de consentimento, né? Todo mundo que vai transfundir tem que assinar um formulário, onde é explicado para o paciente os riscos e os benefícios da transfusão. E aí, como resultados da implementação de todas essas estratégias, né, que foram colocadas em prática via PBM aqui dentro do Hemócio, e do estado do Ceará, via Hemócio, né, a gente teve que, na primeira iniciativa de educação do PBM, aqui em 2017, a gente tinha 110 profissionais. Em 2020, a gente já tinha uma participação de 1.200 profissionais, ou seja, um crescimento exponencial nas iniciativas educacionais, né. A equipe de consultoria inicialmente tinha uma interação de 510 interconsultas por mês em 2020, que agora em 2023 já subiram para 1.323 interconsultas mensais, ou seja, mais um crescimento aí de mais de 100%. Os exames laboratoriais e os medicamentos que são fornecidos pelo Hemócio, né, ou seja, dosagem de B12, de ferro, a próprio fornecimento da cianocobalamina, do sacarato de ferro, teve um impacto aqui financeiro, né, de testes de 2.300.000 reais, e um total de mais ou menos 2 milhões também foi gasto com o fornecimento de alfa-poetina, cianocobalamina e sacarato ferro. Em relação às consultas ambulatoriais nas clínicas de infusão de ferro, a gente teve 9.835 consultas nesse período aqui de 2019 a 2023, com 21.372 infusões de ferro, totalizando aí um custo anual adicional de R$ 113.984. E aí, aqui é um gráficozinho mostrando o quanto a gente teve aumento, né, no número de testes de ferritina, B12 e ácido fólico, ou seja, a cada ano as pessoas testando mais para tentar corrigir mais, e do fornecimento dessas medicações, né? O vermelhinho aqui é o fornecimento de sacarato de ferro, o verdinho de cianocobalamina e o amarelo de alfa-poetina. Também com o crescimento aqui que a gente tem um gap em 2020, muito provavelmente relacionado à pandemia, mas com o crescimento dessas estratégias que visam melhorar a massa eritrocitária do paciente sem a transfusão. Em relação às outras estratégias, né? O Cell Saving teve um total de 8.608 procedimentos realizados entre 2016 e 2023, que economizaram cerca de 2.617 litros de sangue, isso representando aí pelo menos 8.723 unidades de hemácias não transfundidas para esses pacientes, graças ao Cell Saving. O custo de cada procedimento, cada Cell Saving é de R$ 1.204, mais ou menos.
E aí, em relação ao inventário de sangue e os indicadores de qualidade, né? O da transfusão eu não coloquei aqui porque tem um gráficozinho já, mas em relação às transfusões com hemoglobina maior do que 7, aqui em 2021 a gente tinha 5,9 das solicitações de transfusão de pacientes com HB maior do que 7, já em 2024, depois de aí, alguns anos dessa iniciativa, né, 2,7 das transfusões só foram solicitadas com pacientes com HB acima de 7. As transfusões na anemia ferropriva não oncológica caíram de 15,9 em 2020 para 9,1 em 2023, e o estoque médio do EMOS, que em 2015 era de 4,74 dias, passou em 2023 para 14 dias. Lembrando lá que o estoque mínimo era de 3, né, ou seja, que a gente já estava dentro da meta, mas o estoque seguro é a partir de 8, que foi alcançado aqui mais recentemente. E que, na verdade, é um dos melhores estoques do Brasil, lá no artigo ele até coloca, né, que o EMOS fornece para outros estados quando falta, porque a gente sempre costuma ter um estoque acima do seguro aqui dentro do estado. E aí que eu tinha dito que ia mostrar depois, né, que era a que estava faltando os dados aqui, que é a transfusão de unidade única, e ela foi crescendo também ao longo dos anos, uma tendência sempre ascendente dos médicos estarem solicitando cada vez mais essa transfusão de unidade única. Como resultados aqui também, a gente tem a redução em todos os locais, mesmo que a gente coloque hospitais acadêmicos, hospitais não acadêmicos, clínicas de diálise, transfusões urgentes, transfusões nas clínicas de transfusão mesmo, né, ligadas ao EMOS, em todas elas a gente tem uma redução significativa das transfusões. E essa redução, quando a gente soma tudo, né, ela representa 11% dos leitos hospitalares, de hemácia por leito hospitalar, e se a gente considerar só os hospitais que são apoiados pelo EMOS, essa redução representa 19%, então é bastante coisa. E quando a gente fala dos custos diretos disso, a gente tem relacionado a cada uma das estratégias um custo, né? E esse custo total é de R$ 4.964.679, juntando tudo aí de 2016 para frente, certo? E isso representa, quando a gente vai falar de unidades de hemácias que a gente não transfundiu, juntando todas aquelas estratégias, né? 95.326 unidades de hemácias não transfundidas, e cada unidade de hemácia que a gente vai transfundir, ela custa R$ 271. Só que esse R$ 271 é para aquisição dessas hemácias, então é o custo de eu fazer a coleta e o armazenamento. Mas eu ainda vou ter um custo de distribuição, de infusão, então esse custo aqui ele vai aumentar ainda mais. Mas se a gente fizer só esse 271 vezes essas unidades de hemácias, a gente tem aí um gasto de 25,8 milhões ao longo desses 8 anos, que foi essa análise que foi feita. Se a gente somar aos custos da transfusão mesmo, que é de 3 a 5 vezes maior do que o custo da aquisição, essas hemácias todas que a gente acabou não transfundindo custariam 129 milhões de reais. E aí, se a gente fizer os gastos menos os investimentos, se a gente fizer só em relação à aquisição de hemácias, a gente tem aí um lucro, né, uma sobra de 2,63 milhões, e se a gente fizer em relação aos custos, tanto de aquisição das hemácias quanto de infusão das hemácias, a gente tem um ganho aí de 9,69 milhões de reais. Então, por esses números, a gente vê que é uma estratégia de sucesso e custo efetiva, né? Então, a base desse sucesso implantado aqui no EMOS foi a educação médica, porque a nossa educação médica ela é muito falha em relação à medicina transfusional. Apenas 3,9% das instituições médicas pesquisadas, elas têm medicina transfusional no curso, então é uma deficiência que a gente tem de formação mesmo. O médico se forma sem saber transfundir corretamente, né? Além disso, a gente tem como base do sucesso também o apoio governamental, porque esse programa de PBM do Ceará é o único programa de PBM do Brasil que foi formalizado pelo Estado e que garante a integração de todas as redes estaduais. Além disso, a questão da multidisciplinaridade, como eu tinha citado lá no começo, né, a gente tem a equipe de farmacêuticos, hematologistas, cirurgiões, anestesistas que estão envolvidos nessa equipe completa, né? E a gente tem outras estratégias também, como o cell saving, o Rotem, o tratamento da anemia, o controle de qualidade. Então, a somatória de tudo isso é que levou a essa grande economia que foi observada no final do estudo, né? Como limitações e perspectivas do estudo,
a gente tem que não foi avaliado o impacto para o usuário, para o paciente que deixa de transfundir ou que recebeu o apoio de alguma dessas iniciativas, né? Não foi possível isolar outros fatores, porque como é um estudo aberto em que a gente está analisando o quanto essas estratégias impactaram, não tem como a gente excluir outras coisas, né? Apesar de que a gente vê que a assistência médica do Estado cresceu ao longo desses anos, não teve escassez de sangue ao longo desses anos, e mesmo assim a gente tem uma redução da transfusão. Então, se a gente somar esses dois fatores aí, mesmo que a gente não possa excluir outras causas, a gente percebe que o PBM é um dos responsáveis por essas mudanças, né? Tem que ser feita sempre uma avaliação e adaptação contínua, que está sendo feita ao longo desses anos, né? A cada vez que se tem uma forma melhor de comunicação com os médicos, está sendo implementado, com as outras especialidades também. E uma outra coisa que tem que ser entendida é o atraso da implementação do PBM em outros locais. Por que que só aqui no Ceará, né? Por que que tem essa barreira tão grande? E aí são levantadas algumas hipóteses aí pelos autores do estudo, né? Que é a banalização da anemia, a falta de acesso ao conhecimento e a falta de coordenação das ações. E como conclusão, a gente tem que o PBM transformou efetivamente as práticas de transfusão no estado do Ceará, levando à redução da transfusão e economia de custos. O programa pode servir de modelo para outras regiões, porque foi um programa de sucesso aqui no Ceará, foi e é, né? E destaca-se a importância dos hemocentros, no caso do Hemoce, né, como coordenador desses programas, fazendo com que tudo funcione de forma mais harmoniosa e trazendo uma melhor qualidade de atendimento para os nossos pacientes. Dúvidas? A doutora Denise está aqui para tirar. Obrigada. Queria agradecer a apresentação, né, excelente da doutora Emanuele. Queria chamar a doutora Denise para aqui, para o púlpito, né, para o palco, para poder nos ajudar, né, a falar um pouco sobre o PBM, né, que é um programa de suma importância. Já lembrando que é um programa, não é uma ação única, né, e a gente fica muito feliz de participar, né, desse programa e do Hemoce poder dar esse exemplo, né, para todos os sistemas de saúde da possibilidade, né? Queria chamar a doutora Denise e queria passar a palavra para a Emanuele. A gente está com um problema no microfone, então, né, o celular está sendo no microfone, mas queria passar a palavra para a Emanuele para ela poder fazer as perguntas e para toda a plateia que está aqui, a plateia que está também online, né, fazer perguntas né, que você achou interessante quando você leu esse trabalho, conhecendo o Hemoce agora na sua residência, né, para poder ajudar a doutora Denise a falar um pouco mais desse programa excelente que o Hemoce tem e que, né, a doutora Denise é uma das pessoas, uma das cabeças do programa aqui em todo o estado do Ceará, né? Obrigada, professor. Doutora, inicialmente, assim, o que mais me chamou a atenção foi um investimento inicial grande, né? Ele traz retornos depois, mas até você provar para os gestores que isso ali vai ser efetivo, é difícil. E aí, como é que foi esse começo, né? Como é que foi para levar essa ideia para dizer, acredita em mim, vai ser útil, vai ser bom? Bom dia, gente. Primeiro eu queria só corrigir o Frank, a Denise é autora. Não, não sou autora, eu sou uma das autoras, por um acaso eu sou a primeira autora, mas é um trabalho realmente multiprofissional, todo o PBM é multiprofissional, né? Então, entre os autores, a gente tem médicos, inclusive o Franklin, né, que não se colocou como autor. Então, a gente tem os hematologistas de Hemoce, a gente tem farmacêuticos, tem enfermeiros. Então, assim, a gente tem uma variedade enorme de profissionais, não só publicando o artigo, que esse artigo também foi construído a múltiplas mãos, mas que foram responsáveis pela introdução do PBM no Estado. Eu sou realmente muito feliz com o PBM, eu acho que todo hemoterapeuta sentia dificuldade, quando a gente falava de uso racional de hemocomponente, eu me sentia sempre no precipício. Eu sempre falo isso, eu me sentia no precipício, eu tinha que tomar a decisão naquele momento, se eu deveria transfundir ou não um paciente, porque a hemoglobina estava menor do que 7, né? Eu adoro esse número. E o PBM, ele começa a falar para a gente, você não espera esse momento, você não tem que esperar chegar no precipício para você tomar uma decisão e fazer o melhor pelo paciente. E ele surgiu a partir de congressos internacionais, né, que a gente foi. Eu sou fã de ir para congresso, e eu sou CDF, eu não sei se vocês sabem. Eu vou para congresso, eu não sei nem onde é que eu estou, porque eu me meto nas salas para aprender o que eu posso trazer.
Aí o meu marido falou assim, mas você não sabe disso, você não gosta disso? Eu falei, não, eu gosto de aplicação, não gosto de ciência básica, eu quero saber o que eu posso fazer de diferente para o paciente que precisa ser atendido de forma melhor, né? Então eu vou para realmente tentar trazer coisa para a gente poder melhorar a assistência. E o PBM a gente via um pouco na literatura, né, Frank? Não era uma coisa que chamava atenção, não era uma coisa que o Brasil estava falando, mas o mundo já estava falando há muitos anos. Então, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E eu fui para a agência transicional da HU e da MEAC com a intenção de fazer algo diferente. Eu gosto de desafios, quem não me conhece vai conhecer, eu gosto de desafios, eu gosto de pensar o que a gente pode fazer diferente para melhorar. E o PBM, ele se encaixou em tudo que eu sempre me angustiei com a transfusão. Eu não gosto de chegar para o médico e o médico, em cima da hora, num paciente que eu não sei se vai piorar, se vai melhorar, ter que decidir por uma transfusão, você podia ter pensado antes como fazer. E a primeira experiência, vocês viram os hospitais universitários, maternidade escola e hospital universitário Walter Cantídio, né? E particularmente a maternidade escola foi o que mudou, né, a forma de a gente entender o ferro intravenoso. Por quê? Porque é o público, né? Paciente jovem, com sangramento transvaginal, com anemia ferropriva, gestante, hemorragia pós-parto, e aí o ferro realmente faz diferença. E o que eu percebi, na verdade, nesse contexto da MEAC, é que era muito difícil, antes do ferro intravenoso, a gente falar para o médico não transfunda. Por quê? Porque o médico quer alguma coisa entrando na veia. E conseguia, assim, não transfundir para fazer outra coisa que entendesse como uma coisa mais rápida e agressiva para o tratamento da paciente. E aí o ferro intravenoso entrou na MEAC para ser esse suporte não transfunda, porque eu não preciso transfundir. A anemia ferropriva a gente só transfunde em caso de instabilidade hemodinâmica, não é isso? Não importa nem o valor de hemoglobina, mas a gente oferecia o comprimidinho do ferro, ninguém queria. Doutora, mas vai dar sulfato ferroso? Não, vamos criar uma solução melhor, né? Vamos fazer na veia. E aí a gente percebeu, primeiro, que a aceitação foi melhor, né? O médico aceitava melhor quando a gente propunha não transfundir, mas fazer um ferro intravenoso do que quando a gente propunha não transfundir e fazer um ferro oral. E a partir da MEAC, dos resultados que foram quase imediatos, quando a gente começou a trabalhar, vamos tratar anemia, vamos cuidar, vamos fazer diagnóstico, a gente teve uma redução de 80% das transfusões nas mulheres na MEAC. E esse é um número tão absurdo que a gente conseguiu em tão pouco tempo, com educação, suporte e ferro intravenoso, que precisava sair da MEAC para ir para o Estado. E realmente não foi uma coisa simples, né, Franklin? Apesar de o Hemossi fazer uma das abordagens que talvez seja mais difíceis e mais caras há muito tempo, que é o Cell Saver, né, a recuperação intraoperatória de sangue, a gente não tinha outras coisas além da Cell Saver e da educação. E aí o ferro intravenoso foi o que entrou primeiro, depois dessa história que era mais longa da recuperação intraoperatória. O ferro intravenoso entrou mais ou menos foi em 2015, né, 2016, e aí a gente começou, mas eu estou dando ferro intravenoso, mas eu preciso fazer diagnóstico, eu não consigo. A gente não conseguia fazer ferritina, não conseguia dar para o médico a possibilidade de falar assim, realmente é ferropriva. Eu olhava um VCM, né, VCM de 60, uma paciente jovem, é ferropriva, mas sem confirmação. Então, o Hemossi, ele foi abraçando a causa, né, aí o laboratório se preparou para receber os pacientes, o laboratório ele funcionava só de dia, ele passou a receber também amostras à noite, na pandemia, e a gente começou a entender que o PBM que já falavam para a gente, que consegue a cada dólar investido ter um retorno de $5, isso também poderia ser replicado no estado pobre. E esse artigo, na verdade, ele me deixou muito feliz. Primeiro que era uma coisa que a gente estava querendo publicar há muito tempo, e que a gente não conseguia, né, Frank? Vamos fazer... Ele estava meio escrito há uns 4 anos. Quando eu fui procurar, eu falei, gente, já tem tanta coisa escrita, por que a gente não botou para frente? Ele estava meio escrito há muito tempo. E foi um cutucão da Flávia, que é a diretora médica do Hemocentro de Ribeirão, que falou, agora vai. Ela falou assim, eu estou precisando de um dado do Brasil. Onde é que está o dado do Ceará? Eu falei, em canto nenhum? Ela falou assim, não tem nada publicado. Eu falei, não, mas obrigada, agora vai. E aí a gente juntou a equipe para levantar os dados, não foi fácil, vocês perceberam, né? É muito dado. Então foi uma equipe mesmo muito grande trabalhando para a gente chegar a essa conclusão.
Mas o mais difícil que apontaram para a gente foi a gente avaliar a repercussão no paciente. E essa é uma missão muito grande que a gente tem para frente. Primeiro, empoderar o paciente, a gente acha que empodera muito pouco, né? Em termos de consentimento, a gente aplica direito, a gente conversa com o paciente sobre riscos, benefícios, alternativas, né? Eu não sei se a gente faz isso de forma adequada. E a gente tem, em alguns locais, a gente não tem como uma política estadual, que eu acho que a gente tem que trabalhar para que seja uma política estadual. Nenhum paciente pode ser transfundido sem ele consentir formalmente com a transfusão. A outra coisa é medir resultado. Não resultado em número de transfusão, não em redução de custo, mas em redução de mortalidade, redução em eventos trombóticos, redução em outras complicações hormonais que a gente sabe que tem relação com infecção, com mortalidade. E a gente tem uma noção para onde vai, mas a gente não tem esse número, que é outra missão que a gente tem pela frente, que foi uma das coisas que eles cutucaram. Os revisores falaram assim, muito bonito, parabéns, mas cadê o dado do paciente? Eu quero saber se o que vocês estão fazendo realmente está tendo impacto clínico. Aí eu falei, a gente não tem, né? Mas essa limitação é um plano para o futuro. Então, a gente está com esse plano para o futuro, que o futuro não seja tão distante, mas de pensar numa forma de estar avaliando a repercussão clínica para cada paciente. Eu acho que o médico que está com o paciente consegue enxergar isso, né? É um paciente que deixou de transfundir, um paciente que deixou de ter complicação, que não atrasou a cirurgia, porque estava anêmico quando internou, mas a gente precisa isso realmente mensurado a nível de estado. E é nosso grande desafio para o futuro. Eu falo que só, né, meu povo? Mais alguma coisa? Tem uma pergunta aqui no chat falando quais estratégias para o programa chegar em mais hospitais de emergência com porta aberta e outros hospitais também. Qual a estratégia do EMOS, né, tem como coordenador da política estadual do sangue, tem feito para poder esse programa ser mais ampliado? Eu acho que uma das grandes coisas que foram feitas ao longo dos anos foi a criação dos indicadores para as agências transfusionais, né? E aí eu acho que o Franklin podia falar melhor sobre isso do que eu, né, Franklin? Melhor eu não garanto, mas eu posso falar um pouco também. E queria dizer que a gente, né, lembrar do Educa Sangue, né? Assim, o EMOS tem esse programa do Educa Sangue feito em 2023, que dá a oportunidade de, pelo menos com aulas online, aulas teóricas, à distância, Preserva Sangue, desculpe, o programa Preserva Sangue. O Educa Sangue é o aplicativo, né, o Instagram, sigam-nos nas redes sociais, que trazem informações importantes, né, sobre a hemoterapia. Então tem esse programa Preserva Sangue, que é disponibilizado por qualquer hospital, ou da rede pública ou particular, de todo o estado do Ceará e fora do estado do Ceará também, com assuntos, com informações online que estimulam a preservação do sangue do paciente. A gente não fala mais do uso racional do sangue do paciente. A hemoterapia, ela tem a particularidade de trabalhar com outras especialidades. Então, o programa, né, Preserva Sangue, o programa Patient Blood Management, ele não é só da hemoterapia, ele tem que ser de toda uma instituição, de todo um estado, de toda uma nação, e, como a OMS mesmo fala, de todo mundo na preservação do sangue do paciente. Ele ensina as outras especialidades, as outras instituições, as outras organizações a cuidar do paciente. Então, quando você fala em cuidar do sangue do paciente, você está falando de cuidar do paciente, né? Então, essa preocupação ela vai ser ampliada para outras esferas, né? E, como a Denise tinha falado anteriormente, por a gente ter braços, né, indiretos e diretos nos hospitais, né, assim, quem transfunde não é só o hematologista hemoterapeuta, quem transfunde são os médicos, quem transfunde são os pacientes, quem recebe essas transfusões são os pacientes. Então, por conta que a hemoterapia ela tem esse viés, né, de essa característica, né, de estar junto aos hospitais, de estar junto às outras especialidades, a gente consegue acompanhar essas transfusões, e aqui no EMOS a gente consegue fazer, né, um programa de acompanhamento dessas transfusões em todo o estado do Ceará, através de indicadores de transfusão nesses hospitais, mesmo que não seja o EMOS que esteja lá diretamente, assim, que seja o EMOS que esteja como agência, né, que seja uma agência que não seja diretamente ligada no EMOS, né, então a gente acompanha os indicadores de transfusões com hemoglobina acima de 7, acima de 8 em alguns hospitais, com mais de um pedido de concentrados de hemácias por transfusão,
por requisição, né, transfusões noturnas, que a gente não recomenda as transfusões noturnas. Então, a gente conseguiu, através de exemplo, até da MEAC e do HU, desses indicadores, de transportar para as outras agências transfusionais, e o Hemócio, como coordenador dessa hemoterapia estadual, ele incentiva, coordena e monitora. Que é importante você monitorar, você ter o parâmetro, por isso que eles perguntaram a história, né, dos pacientes, é uma coisa que a gente realmente sente falta quando lê. A gente sabe que existe essa melhor resultado na saúde dos pacientes, né? Mas o Hemócio, ele consegue monitorar. Aqui em Fortaleza são 34 agências transfusionais, no interior também tem outras agências transfusionais, e o Hemócio, por ser Hemorrede, ele tem essa facilidade em relação aos outros estados também, de poder, né, ter uma política estadual mais padronizada e mais uniforme, né? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta mais. Alguém na plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Olha, quem não pergunta, a gente costuma perguntar para as pessoas que não perguntam aqui, né? Já são 9 horas, né? 9h02. Deixa eu ver se tem alguma outra. Queria parabenizar ao Hemócio, né, aos autores do artigo, né? Isso a gente faz muito pouco no Nordeste como um todo, no Ceará em particular também, que é a história da publicação, do escrever. A gente está muito inserido no dia a dia, né, no trabalho braçal, no trabalho assistencial dos pacientes. Então a gente perde um pouco dessa parte das publicações. A gente tem que incentivar as publicações. É um trabalho esse trabalho que a gente teve a preocupação de trazer para cá é um trabalho importantíssimo para o Brasil todo, porque são dados brasileiros, são né, com recursos do SUS, né, trazendo uma melhoria muito importante para a saúde dos pacientes aqui do estado do Ceará. Queria agradecer a Emanuele, né, queria agradecer a doutora Denise, né, e queria convidar todos para na próxima quinta-feira, agora estamos às quintas-feiras, às 8 horas, para mais uma sessão de hematologia e hemoterapia dessa doutor Ormando Campos, e a gente também trouxe esse trabalho para reiniciar a sessão porque mês de fevereiro, nós tivemos fevereiro-março, agora nos últimos 15 dias, nós tivemos a publicação da política estadual do sangue, né, e a gente vai trazer na próxima sessão essa publicação, que isso é importante se os gestores não estiverem envolvidos nessas políticas, né, de melhoria da saúde, né, dos pacientes. Se esses gestores não estiverem envolvidos, a gente não consegue ter um bom resultado. Então, a gestão é muito importante, né, e a gente tem aqui no Hemócio a gestão bastante comprometida, né, com né, a melhoria das políticas de saúde em todo o estado. Né? Obrigado a todos. Doutor Denise, quer falar alguma coisa? Não, né? Doutora Manuela, obrigado a todos, né? Nos vemos na próxima quinta-feira. Obrigado, Emanuele.